Olá, Saúde é Tudo começa agora, retomando o assunto machismo, racismo e homofobia, que é o tema da campanha que o Sindiprévios está levando para os locais de trabalho. Saúde é Tudo é uma realização do Sindiprévios Santa Catarina e uma produção da Cooperativa de Trabalho Desacato, que pelo segundo ano consecutivo está chegando via web rádio, web TV, TV a cabo, na TV Floripa e nas rádios comunitárias até a Casa do Trabalhador, trazendo toda semana um tema novo para a gente discutir. Estamos aqui na biblioteca do Sindiprévios. Para quem está nos acompanhando pelas rádios comunitárias, não está podendo ver todas as intervenções artísticas que a Guilhermina já fez aqui nesse espaço, que torna ele tão agradável, por isso que a gente escolheu ele para fazer esses dois programas nesse espaço. Guilhermina, você que é coordenadora em Santa Catarina da Articulação Brasileira de Lésbicas, vice-presidente da BGLT, diretora de informação da Acontece Arte e Política LGBT. Em que ponto nós estamos da luta pela igualdade de direitos em termos de gênero? Que falar? Eu gostaria, antes de voltar um pouquinho no assunto do porquê da campanha, né, do sindicato, tipo Sindiprévios diz não ao racismo, à homofobia e ao machismo. Nós tivemos em maio deste ano, na Prefeitura Municipal, e eu falo da Prefeitura não enquanto instituição, mas enquanto um lugar que agrega várias organizações não governamentais, nós tivemos o Maio Sem Preconceito, em alusão ao 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. Homofobia e transfobia, né? É importante também colocar que homofobia é uma coisa e transfobia é outra, né? A homofobia tem a ver com a sua orientação sexual e a transfobia tem a ver com a identidade de gênero. Quando do Maio Sem Preconceito, eu pedi ao Sindiprévios que apoiasse, né, essa campanha, né, das ONGs, né, do Fórum da Grande Florianópolis LGBT. Quando nós fizemos esse contato, eu lembro que eu falei ao sindicato, inclusive as meninas e os meninos do GT de Gênero e Raça, por que não fazermos no Sindiprévios uma campanha contra o preconceito no local de trabalho, né? Essa proposta foi levada à diretoria e foi levada ao GT e ambos acabaram aprovando e por isso nós temos hoje, né, essa campanha, né, o Sindiprévios diz não ao machismo, ao racismo e à homofobia no local de trabalho. Eu estou colocando isso só para a gente meio que contextualizar, né? Sim, é bem importante o porquê da campanha. E por que precisa de uma campanha? O porquê que precisa de uma campanha e por que ela nasceu, né? Essa coisa, porque a gente acaba colocando também que o preconceito é uma coisa do dia a dia. E nós esquecemos que o nosso dia a dia, além de casa, família e amigos, também tem o local de trabalho. E nós passamos boa parte do nosso dia nesse local de trabalho, né? E que é esse local de trabalho que vai, dependendo de como nós somos tratados e tratadas, nos deixar bem ou nos levar para o lado mal da coisa, o lado mal doença, né? Então, por isso também que a gente colocou essa campanha e está agora querendo, né, agora em agosto, já lançar a campanha para que em novembro, quando do seminário, né, de Gênero e Raça do Sindiprévios, a gente possa lançar essa campanha não apenas, né, no estado, quiçá nacionalmente, né? A sua pergunta, né? Equidade de direitos ou equidade de políticas públicas ou igualdade de direito entre, no caso do que trata do gênero. Bom, o que eu posso colocar? Educação. Por que tiraram o gênero do currículo das escolas? Não é porque gênero é uma coisa que machuca ou que nunca tem existido, isso sempre foi. Não é porque existe uma ideologia de gênero, porque todos nós sabemos que a ideologia de gênero foi criada pela própria igreja para justificar a retirada de gênero dos lugares. Por quê? Porque quando se trata de gênero, desde
2002, nós começamos a trabalhar identidade. Porque até 2002, né, no geral, gênero era macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino. Quando nós começamos a incidir no governo nacional a querer que mulheres trans e homens trans também tenham o direito à sua identidade de gênero, isso começou a incomodar muita gente, principalmente nas igrejas que eram contra a ter essa coisa de não ser só homem e mulher. A partir daí, eles começaram a brigar para que não houvesse identidade de gênero. Não conseguindo destruir, né, a identidade de gênero, porque o SUS acabou colocando dentro das suas políticas públicas, porque o próprio MEC acabou, né, colocando dentro das suas políticas públicas, acabou indicando para os estados e municípios, assim como o Ministério da Saúde, até o próprio Ministério da Justiça, né, depois de várias reuniões com os ministros, com a secretária de Segurança Pública, até com a própria nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff. Quando nós fizemos essas reuniões, o que tange a identidade de gênero começou a fazer parte da segurança também, porque quando nós criamos ajudamos a criar, desculpa, um novo boletim, né, para a Polícia Federal, nesse boletim também havia identidade de gênero. Então você veja só, nós colocamos de 2002 para cá identidade de gênero em vários locais. E isso fez com que muita gente se sentisse muito mal. Porque você tem que aturar transexuais femininas e transexual masculino no dia a dia e de dia, era uma coisa, né, que não poderia ser racional. Então não havia mais como eles tirarem essas políticas públicas que já estavam implantadas na saúde, na segurança e na educação. O que é que eles fizeram? Incidiram no currículo. Incidindo no currículo, eles fizeram esse complô todo, e eu digo um complô porque foi complô mesmo, porque em várias reuniões que nós tivemos com o Ministério Público Nacional, com o Ministério da Justiça, com o TJ, etc e tal, isso não era coisa do governo, não era uma coisa de quem estava no governo, e sim de quem estava do outro lado e não queria que isso passasse de forma alguma. Muitas das vezes as meninas trans, dentro dessa cis-heteronorma, acaba deixando seus privilégios de lado. Quais seriam os seus privilégios? Seus privilégios enquanto homens na sociedade. Aí o que ocorre? A pressão do machismo é tão grande, feito essas pessoas que acabam deixando seus privilégios de lado, que a violência sobre elas é muito maior do que se imagina. Por exemplo, a gente tem fechado muitos espaços, como a educação. Então, geralmente essa população ela acaba sendo expulsa de casa muito cedo, então ela acaba indo para a rua, tendo que se prostituir, por causa que nem há adesão no mercado de trabalho formal. Então ela só consegue, né, buscar pela informalidade e muitas das vezes é na prostituição. Uma outra questão também que machuca muito a população trans com essa relação do machismo é como que você deve se formatar enquanto mulher trans. Porque é como se a gente vivesse numa ditadura de binarismo. Só existem homens e mulheres. E essas mulheres, elas têm uma determinada configuração. Então, a população trans, ela tem que investir no corpo como se fosse uma empresa. Então, seja na prótese de silicone, que ela deve ser grande, na prótese que vai na bunda, que deve ser grande, no cabelo comprido, no formato, porque elas acabam se adequando a um mercado que espera que essas mulheres sejam aquelas que aparecem nas propagandas de cerveja. Então, no final das contas, elas acabam se formatando para conseguir clientes. E isso é uma das maiores violências que a gente consegue perceber dentro da categoria trans, né? Que fora a exclusão, é essa formatação que as obriga que de alguma forma elas consigam dinheiro para conseguir se estruturar socialmente, para conseguirem se prostituir. Porque se você não tem essas qualidades, digamos assim, como é a norma desse sistema, você acaba sendo excluída e dessa forma você não consegue nem o dinheiro para conseguir se manter enquanto pessoa, né?
Quando a gente fala sobre a questão da retificação de nome ou o direito do uso do nome social, a gente quer garantir direitos e acesso a políticas sociais da população trans que muitas das vezes é invisibilizada. Eu sei que muitas pessoas acreditam que os estudos de gênero são como se fosse uma crença, uma religião, mas na verdade não, são estudos. Ou seja, é um material que já está fadado, que está sendo estudado e que é em base de pesquisas e não tem como querer ficar nessa questão ideológica de que se existe ou se não existe, né? Os estudos de gênero estão aí. Então a gente já tem claro que não há a existência natural de que se nascem dentro da nossa sociedade homens e mulheres. Dentro da biomédica a gente pode acreditar que existem pessoas masculinas e femininas, com sexo masculino ou feminino, mas que essas diretamente sejam configuradas como homens e mulheres, não. Porque ser homem e mulher na nossa sociedade é uma construção social. Então, quando a gente retira esses direitos, a gente, além de, mais uma vez, jogar majoritariamente a população cis para a prostituição, por quê? A população que tem a passabilidade cis, ou seja, que é trans, mas consegue conviver no meio da sociedade sem que as pessoas desconfiem que ela seja uma pessoa trans, ainda consegue emprego, consegue permanecer em sala de aula. Isso se tem a retificação de nome. Mas caso isso não ocorra, essa população ela já é barrada. A gente tem exemplos de pessoas que conseguem emprego e que elas mesmas contam que são pessoas trans e acabam sendo demitidas por esse fator, por este motivo. Né? Como se isso fosse uma característica para que você não fosse um bom funcionário, uma boa funcionária. Então, o que eu percebo é que as pessoas querem, além de impor uma ideologia de gênero, que no caso seria isso, uma ideologia de gênero em que as pessoas se nascem configuradas como homens e mulheres, também querem que a sociedade ela se mantenha num padrão fácil de ser controlado. E esse padrão fácil de ser controlado, ele não pode ter pessoas que fujam dessas estratégias que eles têm de controle. Então, quando são pessoas que acabam se tornando subversivas, digamos assim, elas acabam sofrendo muito, né? O que é parte da população trans e também da população trans não binária e também das pessoas que se identificam entre homens e mulheres, mas também que não querem os papéis de gêneros que são atribuídos. Você, que é filiado ao Sindprev Santa Catarina, precisa manter atualizado o seu cadastro junto ao sindicato. Além de informar qualquer alteração de endereço e contato telefônico, é muito importante que o servidor comunique também o momento da sua aposentadoria. Para atualizar os seus dados é bem fácil, pelo telefone no 48-3224-7899 ou no sítio do Sindprev Santa Catarina. Acessando o item, atualize seus dados. Mantenha seu cadastro atualizado. Não quebre o elo de ligação entre você e o Sindprev Santa Catarina. No que eu falo de identidade de gênero e gênero na escola, na saúde e na justiça. Porque até então também, antes de você pensar ou ouvir identidade, quando você fala só de gênero, você fala da mulher enquanto aquela pessoa que foi criada, e eu fui criada dessa forma, né, para ser bem comportada, não falar palavrão, me vestir conforme a moda feminina, né? Eu tive que seguir vários lugares. Eu lembro que minha primeira, só um parentezinhos, eu lembro que quando eu sofri violência pela primeira vez por ser lésbica, e eu não sabia ainda, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, e eu fui forçada a me vestir de indiazinha para o carnaval, né? Tipo, não, é uma violência, porque até hoje, se eu lembro disso até hoje, tendo 51 anos, é porque na época foi uma coisa muito violenta para mim. Eu não poder sair pro carnaval do jeito que eu queria, porque eu tinha que me vestir que nem menina. E o que é ser vestido como menina? Por que que tem o ser menina e o ser menino? Por que que tem rosa e azul? Por que isso e aquilo? Sabe? São coisas que de repente a gente poderia se questionar. Por que que você tem que obrigar o seu filho a ser grosso, se ele pode ser um menino educado, pode ser um menino sentimental e isso não vai
perder, não vai deixar de ser hétero ou ser bicho ou sei lá o quê. Ele vai ser simplesmente uma pessoa que vai dar ênfase aos seus sentimentos, como toda pessoa deve fazer, independente se pro bem ou pro mal. Né? Porque se a pessoa consegue ser mais tranquila com os seus sentimentos, é uma pessoa que provavelmente pode ser mais tranquila com as outras pessoas também. Consequentemente, vai ser uma pessoa tranquila no relacionamento. O machismo na universidade, ele está presente praticamente, né, durante todo o tempo que a gente passa pela graduação, assim. Ele começa nos trotes, nas festas de recepção dos calouros, ele passa pela questão da permanência estudantil, né, que está muito em voga hoje em dia e que atinge principalmente as mulheres que são mães, porque essas mulheres têm muita dificuldade de estudar em cursos, por exemplo, como jornalismo, que é um curso diurno e que tem disciplinas que são um dia de manhã, um dia à tarde. Isso dificulta muito uma pessoa que é mãe e que precisa se ajustar também à rotina de uma criança, né? Tem a questão dos auxílios, das bolsas, que são oferecidos em um número muito pequeno e que não cobrem o gasto total de uma creche hoje na universidade, em volta da universidade, né? Tem também a questão da moradia estudantil, porque as mulheres que são mães, elas não podem morar na moradia estudantil aqui da UFSC. Se uma estudante engravida, morando lá, ela tem que sair. Então, isso também é uma questão que precisa ser lembrada quando a gente fala de questão de gênero na universidade, né, permanência das mães aqui. Vai aos nossos currículos, né, a questão das bibliografias e como as mulheres não estão presentes nas nossas bibliografias, mesmo nas áreas em que elas são maioria, como é o caso do jornalismo, né. A gente tem uma pesquisa que foi produzida aqui na UFSC, que é o perfil do jornalista brasileiro, que diz que a maior parte dos jornalistas hoje são mulheres, em geral mulheres com menos de 30 anos, e essas são as pessoas mais vulneráveis à questão do machismo. E isso não é pensado dentro da universidade, e isso não é trazido para os nossos currículos. As mulheres são a maior parte das pesquisadoras em jornalismo hoje, mas elas não são estudadas. Os nossos cânones, né, no curso de jornalismo, que são mais reconhecidos nas nossas bibliografias, continuam sendo os homens. A gente conquistou com o Coletivo de Jornalismo Sem Machismo só muito recentemente uma disciplina que tratasse de jornalismo e gênero, que foi uma conquista estudantil, né, totalmente, assim, a gente contou com um certo apoio do departamento, mas eu acho que foi algo que o departamento foi obrigado a conceder pra gente, né. Os coletivos que surgem na universidade, eles vêm nisso de buscar mudanças, tanto na permanência das mulheres na universidade, quanto os nossos currículos, né? E é muito nisso que o jornalismo sem machismo é baseado, entendendo que a gente precisa discutir o que a gente aprende aqui, fazer com que o que a gente aprenda discuta a produção jornalística que é feita no Brasil hoje, e essa produção ela reflete muita misoginia, né? Então a gente acredita que essa misoginia tem que ser debatida em sala de aula para que isso não se repita quando os nossos colegas ou a gente mesma, quando a gente se formar, né? No que tange a igualdade de gênero, eu penso, infelizmente, que nós não teremos tão cedo essa igualdade de gênero, enquanto nós continuarmos a pensar assim, que ter identidade de gênero é uma coisa absurda, que mulher tem que cumprir papel de mulher e homem tem que cumprir papel de homem, que enquanto a gente pensar que mulher tem que ganhar menos porque ela não só trabalha, porque ela lava, passa, cozinha e cuida do filho em casa, então ela sai mais do trabalho do que o homem, porque o homem fica o tempo todo no trabalho, coisa que é o contrário. Porque o homem deveria estar junto com a mulher fazendo os dois trabalhos, os dois trabalhariam menos e os dois ganhariam igual. Como diz algumas amigas minhas, eu sou muito simplista, mas eu creio que vendo de forma simplista essa coisa do que é ser igual, independentemente de qualquer coisa, porque ser humano é ser humano. A única coisa que nos diferencia dos outros animais é teoricamente a razão. Eu digo teoricamente porque ultimamente, né, o que a gente vê, né, no Brasil, porque é onde eu vejo mais perto, essa razão parece que está cada vez mais longe, porque o fato de querer ser igual
faz com que eu venha a um lugar para dizer o porquê ser igual prejudica tanta gente, que aliás não prejudica, né? Ser igual é ser igual, né? Como eu já respondi algumas vezes, vocês estão querendo os privilégios? Eu falei, não, a gente não quer privilégio, a gente quer ser cidadão e quer ser cidadã, simplesmente. A gente quer paz, quer tranquilidade, quer poder amar quem a gente ama sem precisar ofender os olhos de ninguém. Né? Porque o que ser... Eu sou lésbica. O ser lésbica não me impede de ir ao restaurante com a minha esposa e nem ela comigo e a gente poder dar as mãos na hora do jantar, poder trocar selinhos ou beijo na hora do jantar, como qualquer casal faz. Ele, ela, ele, ou ela e ela. Então, todos os nossos desejos é pela igualdade. E pela igualdade de direitos enquanto raça, pela igualdade de direito enquanto homem e mulher, enquanto lésbica ou gay, enquanto trans ou hétero, enquanto qualquer coisa, enquanto ser humano. Ser igual é o que importa, ser igual, independente de qualquer outra coisa. Revista Previsão. O Sindprev Santa Catarina entende que a comunicação de qualidade tem o poder de informar e transformar o mundo em que vivemos. Ao estimular a leitura de temas como auditoria da dívida pública, igualdade de direitos, redução da maioridade penal e o combate a toda forma de discriminação, o sindicato convida o leitor a refletir sobre o mundo que o cerca. Revista Previsão. Leitura de qualidade, informação que transforma. Eu queria que você falasse só um pouquinho, que você contasse a experiência que foi o casamento de você e da Carla na Lagoa da Conceição, numa tarde, e que foi mais do que um casamento, né? Porque foi uma demonstração pública de uma união que estava querendo realmente, que precisava daquela publicidade, né? Olha, na verdade, né, ele foi mais que um casamento porque ele foi um ato político. Por que um ato político? Porque o nosso casamento foi negado. Então, antes de nós casarmos, né, como o nosso casamento foi negado, nós tivemos que fazer toda aquela coisa de volta para o juiz, não sei o que, indeferido, deferido e tal, nós fizemos alguns panelaços no centro. Então foi bem ato político, e alguns panelaços com muita gente, inclusive com, na época, o presidente do Conselho Nacional contra a Discriminação de Pessoas LGBT, ele veio até cá e ele estava no panelaço, né? E foi um ato político porque ele foi realizado um final de tarde na beira da Lagoa da Conceição e foi premeditado porque nós não queríamos que quem fez nós não tivemos um casamento religioso, até mesmo porque nós acreditamos que cada pessoa deve ter a sua religião, independente de qual ela seja ou se ela não desista. Então nós preferimos fazer um ato político. E esse ato político envolveu não só as pessoas que foram ao casamento, mas as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que caminhavam, as pessoas que corriam, as pessoas que estavam de stand-up, né? Então, essas pessoas todas puderam não apenas apreciar a cerimônia, diga assim, mas foi muito interessante no dia seguinte, os comentários das pessoas que colocavam, tipo, eu estava caminhando na lagoa e apesar de eu não gostar de casamento, eu me vi parado e ouvindo aquela pessoa negra de Curitiba, não sei o que, falando sobre a importância da família e de todos os tipos de família. Então, o casamento em si, a importância do casamento em si foi esse ato político e esse ato de colocar para além das nossas paredes, para além da militância, o fato de sermos duas mulheres e dois homens, porque também além de nós, dois amigos também casavam, que o fato de nos amarmos era muito mais importante e que isso bastava para sermos uma família, né? Então, e isso foi entendido pelas pessoas que ali circulavam e pelas pessoas que lá estavam. Porque o nosso casamento não foi apenas para um lugar, ele foi para todos os lugares, né? Assim como essa coisa de direitos iguais, ele tem que ir para todos os lugares, para todas as raças, todas as pessoas, todos os seres, independentemente de onde eles venham, para onde eles vão. Muito obrigada, Guilhermina, foi um depoimento emocionante. Eu queria agradecer muito a sua presença e a gente vai agora para o Nossa Opinião.
Trabalhadoras e trabalhadores não podem ser discriminados pela sua orientação sexual e pela sua identidade de gênero. Também não é cabível que uma parcela da população não acesse integralmente os seus direitos, incluindo o direito de ir e vir, o direito à vida. Todos os dias devemos discutir, falar e reagir contra o preconceito. Ele nos afeta também cotidianamente, de diversas formas. Por isso o Sindipreves diz não ao machismo, ao racismo e à homofobia. Precisamos lutar, defender e garantir os direitos das pessoas LGBT. Esse é um grande passo, um importante passo rumo a uma sociedade mais justa, livre e igualitária.